Brasil. Professor Olavo, no começo, fevereiro, março de 2017, ele estava falando. Ele já falava o seguinte: olha, eu estou assustado. Eu lembro disso. No YouTube, ele dizendo, em várias aulas, inclusive do COF, do curso online de filosofia, o Trump, ele está preocupando porque não está fazendo nada contra os seus inimigos. E sabe quem faz a mesma coisa? Jair Bolsonaro. Então a gente está vendo aí, os inimigos, os principais inimigos do presidente, infelizmente, continuam aí. E o Trump fez a mesma coisa. O Trump acordou agora, nos 48 do segundo tempo, que ele falou na campanha sobre comunismo. Até então ele não falava. Reforma econômica, vamos enxugar a máquina, vamos reduzir a taxação. Os empregos começaram a se multiplicar nos Estados Unidos, crescimento, economia um boom. E aí, meu amigo, os comunistas articulando, orquestrando um golpe, uma fraude como essa que você está acompanhando. Isso é muito importante e o Bolsonaro precisa ver isso aqui no Brasil. É muito preocupante. Eu quero falar um comentário aqui do João Guilherme de São Paulo. São vários comentários, mas eu achei esse fantástico. O empresariado brasileiro parece que abraçam pautas esquerdistas aos montes. Não sei se é estratégia muito fora da curva ou se são kamikazes. São incautos. Não sabem do que está acontecendo. Tem tanto empresário que aparece com paletó verde, gravata amarela, que ao conservadorismo na guerra cultural não faz absolutamente nada. E não adianta. Acha que tem dinheiro. Que nem o Marcos Polon falou aqui no programa à noite. Ah, mas eu tenho dinheiro. Eu vou para os Estados Unidos. Ah, e os Estados Unidos como é que tá? Ah, mas eu vou fazer isso. Na Venezuela tinha milionário também. Na Argentina tem milionário também. Atenção, você empresário positivista. Você que acredita toda a sua esperança na sua riqueza pessoal. Meu amigo, dinheiro não vale nada. Veja o que está acontecendo na política. Isso é muito importante, Gervásio. Timóteo, isso é mais profundo e faz parte da guerra cultural. Se você, por exemplo, eu sou administrador por formação, eu já atuei e atuo muito no ecossistema empreendedor baiano há anos já, trabalho com educação empreendedora, formação de empreendedorismo para os jovens há anos. E existe um ponto que os empresários não acordaram, que é a Agenda 2030 da ONU. Todo grande empresário, ele, uma vez por ano, ele faz uma atualização do seu planejamento estratégico. Né? E planejamento estratégico prevendo 4 anos à frente, pelo menos, a cada ano vai atualizando, montam o seu balanço scorecard, seus objetivos, suas métricas, iniciativas estratégicas, PPP, papapá, tudo bonitinho. Acontece que todas essas empresas, principalmente as multinacionais, elas utilizam uma premissa básica na sua formulação estratégica, que é o quê? A Agenda 2030 da ONU. Então, todas as estratégias empresariais, por isso que a gente vê as grandes marcas, as grandes empresas apoiando a agenda progressista. Por quê? Porque eles entendem na cabeça deles, até os executivos, os empresários, que até são conservadores, na cabeça deles, a ONU quer o bem para a humanidade e não a escravidão da humanidade. Então, eles inserem nas suas estratégias empresariais toda a pauta dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, quando ele vai formular lá, nós vamos fazer investimentos empresariais, tem que estar em observância com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a segunda etapa dos 8 Objetivos do Milênio, a ODM, agora é a ODS. Então, se o empresário, que é capitalista, ele formula toda a sua linguagem empresarial, ele aplica em todos os seus processos, na comunicação da sua empresa, uma premissa que na essência é anticristã e favorece o surgimento do governo mundial, esse empresário está sendo um agente passivo da sua própria escravidão. E aquilo que o Lênin dizia, eu vou vender para a burguesia a corda com a qual eu vou enforcá-los. E é o que ocorre. Então, os empresários, a primeira coisa que o empresário, né, um Luciano Hang da vida, objetivo do desenvolvimento sustentável, porcaria nenhuma, vai jogar isso fora. Vai estudar a doutrina social da Igreja Católica.
Ali é um mapa. E olha, a doutrina social da igreja, se você lê ali, antes que seja atacado, que é fundamentalismo religioso, etc. e tal, se você lê a doutrina social da igreja, ali são premissas para o desenvolvimento sustentável, vou dizer até essa palavra, que não é uma palavra conservadora, para uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade comunitária, uma sociedade de paz. Lá você tem a preservação da liberdade do indivíduo, das famílias, da sociedade, de tudo. Então está na hora de surgirem movimentos intelectuais que deem sugestões que permitam ao empresariado ter uma outra referência fora a ONU. Por exemplo, eu estudei, trabalhei muito no terceiro setor, e um dos termos que era muito utilizado na época era a responsabilidade social empresarial. Eu repetia muito esse discurso, Timóteo. Não, as empresas têm que ser socialmente responsáveis. Aí um belo dia eu conheci o professor Olavo de Carvalho, fui estudar a linguagem, e aí eu percebi, né, a gente vai buscar no léxico a semântica. Aí a gente vai entender o significado das palavras, e a gente passa a ter a consciência de usar a palavra para descrever a realidade como ela é concreta. Então, o discurso era, a empresa não pode fazer filantropia empresarial. Filantropia é coisa ultrapassada. A empresa tem que fazer responsabilidade social. Então, esses argumentos, esse uso da linguagem carregada, essas frases de efeito é só para manipular você. Quando eu caí na consciência disso, do uso da linguagem para manipular a mente humana, distorcer a mente humana, eu falei, pô, a empresa não é responsável por nada. A responsabilidade da empresa é atender o seu cliente. E esse cliente fica satisfeito. Então, quando a empresa faz uma ação social, ela está agindo com filantropia, porque ela está agindo com amor à humanidade, amor ao próximo. Então, a palavra que mais se aplica a uma empresa que faz uma ação social é a empresa filantrópica. Só que a gente tem que se distanciar da linguagem grega, filosófica, a gente tem que se distanciar da linguagem cristã, e a gente só tem que utilizar a linguagem progressista. Então, o empresário que entende isso, ele precisa abandonar o termo responsabilidade social da sua empresa. E ele tem que passar a fazer filantropia, porque filantropia é amor à humanidade. E quando um empresário tira do bolso dele para fazer caridade ao próximo, isso se chama caridade, isso se chama amor ao próximo, isso se chama filantropia. E é a partir desse resgate da semântica é que a gente vai conseguir despertar, desenvolver a nossa inteligência e despertar a inteligência dos outros. A gente tem que voltar a usar uma linguagem conservadora para derrotar os jargões, as frases de efeito emotivas, sentimentalistas que a esquerda progressista utiliza para dominar a nossa mente. Porque se nós nos tornarmos escravos mentais, tudo começa na mente. Isso se manifestará em nossa vida.